Você já pensou em alguém e essa pessoa te ligou no mesmo instante? Você já tomou uma decisão importante na sua vida e de repente tudo começou a se encaixar de um jeito que parecia impossível demais para ser coincidência? Você já teve um sonho e no dia seguinte ele aconteceu na sua vida? A ciência chama isso de coincidência. Carl Jung chamava de sincronicidade. E a diferença entre esses dois conceitos pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Bem-vindo ao Ego em Terapia. O que é sincronicidade? Em 1952, Carl Jung publicou um dos textos mais ousados e controversos da história da psicologia. Um livro chamado Sincronicidade. Nele, Jung propôs algo que abalou os fundamentos da ciência da época e que continua perturbando mentes até hoje. Jung dizia que existem acontecimentos que se conectam não por uma relação de causa e efeito, mas por um significado compartilhado. Em outras palavras, certas coisas acontecem ao mesmo tempo, não porque uma causou a outra, mas porque ambas fazem parte de um mesmo padrão de significado que emerge do inconsciente. Jung definiu a sincronicidade assim: a coincidência significativa de dois ou mais eventos, onde algo além da probabilidade está envolvido. Note a palavra mais importante dessa definição: significativa. Não é qualquer coincidência. É uma coincidência que carrega um significado profundo para quem a experiencia. É aquela coincidência que para na sua vida, que te faz parar no meio da rua e pensar. Isso não pode ser apenas coincidência. Como Jung chegou até aqui? Para entender a sincronicidade, precisamos entender como Jung chegou a esse conceito. E a história começa com um escaravelho. Jung estava atendendo uma paciente extremamente racional e intelectualizada. Ela tinha dificuldade de se conectar com o inconsciente, com os sonhos, com os símbolos, com tudo que Jung tentava trabalhar. Até que um dia ela chegou à sessão com um sonho marcante. Ela tinha sonhado. No sonho, alguém lhe entregava uma joia preciosa, um escaravelho dourado, um besouro precioso e raro. Enquanto ela contava o sonho para Jung, algo bateu na janela do consultório. Jung se levantou, abriu a janela e o que entrou? Um escaravelho dourado. O único escaravelho daquela espécie que existia naquela região da Europa. Jung entregou o inseto para a paciente e disse: "Aqui está o seu escaravelho." Algo se abriu naquela mulher naquele instante. E foi a partir dessa experiência que Jung começou a formular o conceito de sincronicidade. Os três tipos de sincronicidade. Jung identificou três formas principais de sincronicidade. Tipo 1. A coincidência entre um estado psíquico interno e um evento externo que acontece ao mesmo tempo. É o caso do escaravelho. Você pensa em algo e ele aparece no mundo externo no mesmo instante. Tipo 2. A coincidência entre um estado psíquico interno e um evento externo que acontece à distância. Você sente que algo aconteceu com alguém que você ama e descobre depois que exatamente naquele momento, algo realmente aconteceu. A mãe que acorda no meio da noite com uma sensação de que algo está errado e descobre que o filho estava em perigo naquele exato momento. Tipo 3. A coincidência entre um estado psíquico interno e um evento futuro. O sonho que anuncia algo que ainda vai acontecer. A intuição que te avisa sobre algo que a razão ainda não pode ver. Jung não estava falando de magia. Estava falando de um princípio de conexão que vai além da lógica linear que usamos para entender o mundo. Sincronicidade e o inconsciente coletivo. Para Jung, a sincronicidade não era um fenômeno aleatório. Ela estava profundamente conectada ao inconsciente coletivo.
aquela camada profunda da psique que compartilhamos com toda a humanidade. Jung acreditava que o inconsciente não está apenas dentro de nós. Ele está também ao redor de nós. E que em certos momentos, especialmente em momentos de grande transformação interior, o inconsciente se manifesta também no mundo externo. É como se a psique e o mundo fossem dois lados do mesmo tecido. E a sincronicidade fosse o momento em que esse tecido se dobra e os dois lados se tocam. Por isso, as experiências sincronísticas acontecem com mais frequência em momentos de crise, de transformação, de luto, de nascimento, de decisões importantes. É nesses momentos que o inconsciente fala mais alto e o mundo parece responder. Sincronicidade na vida real. Vamos tornar isso mais concreto. Exemplo 1. Ana estava pensando em mudar de carreira, uma decisão que a assustava profundamente. Em uma semana, 3 pessoas diferentes, sem se conhecerem, falaram para ela sobre a mesma área que ela considerava seguir. Uma mencionou em uma conversa casual. Outra enviou um artigo. A terceira contou sua própria história de mudança. Coincidência? Jung diria que não. Diria que o inconsciente de Ana estava maduro para mudar. E que o mundo externo estava respondendo a esse estado interno. Exemplo 2. Lucas estava solteiro há 2 anos. Cansado de aplicativos de relacionamento, de encontros desastrosos e de jantar sozinho às sextas-feiras. Em um dia comum, ele decidiu que ia parar de procurar. Literalmente falou em voz alta para o apartamento vazio. Desisti, não quero mais saber disso. No mesmo dia, mesma tarde, 2 horas depois, o celular tocou. Era um número que ele não conhecia. A pessoa tinha discado o número errado. Eles conversaram por engano. Riram do engano. Marcaram um café por causa do engano. E hoje moram juntos. Coincidência? Jung diria que quando Lucas parou de forçar com a razão, o inconsciente finalmente conseguiu trabalhar. E discou o número certo, mesmo que pelo número errado. Exemplo 3. Clara estava em dúvida sobre um relacionamento. Abriu um livro aleatoriamente em uma página qualquer. E a primeira frase que seus olhos tocaram respondia exatamente à pergunta que ela carregava. Acaso ou o inconsciente encontrando uma forma de se comunicar? Como perceber as sincronicidades? Jung dizia que as sincronicidades estão acontecendo o tempo todo. O problema é que vivemos tão acelerados, tão presos na lógica, que simplesmente não percebemos. Como desenvolver esse olhar? Passo 1. Desacelere. As sincronicidades não aparecem para mentes aceleradas. Elas aparecem nos espaços de silêncio, nas pausas, nos momentos em que você para de fazer e começa a ser. Passo 2. Preste atenção nos padrões. Quando algo se repete de formas diferentes na sua vida, preste atenção. O universo está tentando te dizer algo. Passo 3. Anote seus sonhos. Jung acreditava que os sonhos eram a principal forma do inconsciente se comunicar. E que muitas vezes anunciam sincronicidades antes que elas aconteçam. Passo 4. Confie na intuição. Aquela sensação que não tem explicação racional. Aquele conhecimento que vem de um lugar que você não consegue nomear. Jung dizia que a intuição é a linguagem do inconsciente e que ignorá-la é ignorar a parte mais sábia de você mesmo. Jung não estava pedindo para você abandonar a razão. Ele era cientista, médico, pesquisador. Ele estava pedindo algo muito mais difícil. Que você ampliasse sua forma de ver o mundo. Que você considerasse a possibilidade de que a realidade é maior do que a razão consegue alcançar. Que existem conexões que a lógica não vê.
que o universo fala uma linguagem de símbolos e coincidências, e que aprender a ouvir essa linguagem pode transformar completamente a forma como você vive a sua vida. Da próxima vez que uma coincidência te fizer parar, não diga apenas que foi coincidência. Pergunte o que ela está querendo te dizer, porque talvez seja o seu inconsciente batendo na janela. Assim como o escaravelho de Jung. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Ego em Terapia. Me conta aqui nos comentários. Qual foi a maior sincronicidade da sua vida? Aquela coincidência que foi longe demais para ser apenas coincidência. Eu quero ler cada história. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que não acredita em coincidências. Até o próximo vídeo.